Olá a todos! Nesse vídeo vamos falar dos judeus dos países árabes. Hoje representam mais de 70% dos habitantes em Israel. Sua população eram oriundas da Síria, Iraque, Iêmen, Líbano, Marrocos, Egito, Argélia entre outros países. Essa é a história dos judeus dos países árabes expulsos, massacrados e mortos nesses países. Uma história que infelizmente não é contada. Por isso pedimos que se apoie que mais pessoas possam entender essa história, curtam e compartilham esses acontecimentos. Obrigado. Judeus dos países árabes. A história não contada. Nos anos que se seguiram à criação de Israel, em 1948, cerca de 900 mil judeus que viviam no mundo muçulmano foram forçados a abandonar os países onde viviam, deixando para trás séculos de história e bilhões de dólares em patrimônio. Comunidades que existiam por mais de 2 milênios simplesmente desapareceram. No entanto, até hoje, a história da expulsão desses judeus é praticamente desconhecida. Pouco se sabe sobre as humilhações, perseguições, pogroms, prisões e torturas sofridas por eles, a partir de 1948, bem como as incontáveis dificuldades que tiveram que enfrentar até conseguirem refazer sua vida em outros países. Tampouco há consenso sobre o valor total de bens abandonados, ou melhor, sequestrados pelos vários governos muçulmanos. Os números oscilam entre 10 e 100 bilhões de dólares. Um dos grandes pontos de interrogação é o valor das propriedades comunitárias, tais como hospitais, sinagogas e escolas religiosas deixadas para trás. Para se ter uma ideia, uma estimativa sobre o montante das propriedades comunitárias judaicas no Egito gira em volta de 550 milhões de dólares dos Estados Unidos, em valores de 2007. A verdade é que o drama vivido pelos judeus dos países muçulmanos não interessa à mídia nem ao mundo acadêmico. Raros são os livros ou estudos que tratam do assunto, e não há museu sobre a vida judaica no mundo islâmico. A expulsão dos judeus orientais tampouco interessa às organizações de direitos humanos, não sendo mencionada nos fóruns de debates sobre direitos de minorias perseguidas. O próprio mundo judaico mostrou pouco ou nenhum interesse, durante décadas, sobre a história do fim da vida judaica no Oriente Médio muçulmano. Entre outros, a magnitude da Shoah e os mais de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas sobrepujaram qualquer outra tragédia. Somente nos últimos anos a saga dos judeus dos países árabes tem atraído o interesse de pesquisadores e historiadores. Ademais, a segunda geração desses judeus tem começado a revelar o sofrimento vivido por seus pais. Em Israel, a primeira cerimônia para lembrar o drama dos judeus orientais foi realizada no dia 30 de novembro ano passado, quase 70 anos após o ocorrido, em Jerusalém. O Knesset determinou que a partir de então, nessa data, sejam oficialmente lembrados a expulsão e o exílio dos judeus dos países muçulmanos. A data tem um significado especial, pois foi em 30 de novembro de 1947, um dia após a aprovação da partilha da Palestina pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que, em vários países árabes, ocorreram os primeiros atos de violência contra a população judaica. Era o início do fim da vida judaica no Oriente Médio muçulmano. Em discurso proferido durante a cerimônia realizada em Jerusalém, no ano passado, o presidente israelense Reuven Rivlin afirmou: "Este dia nos pede que recordemos os tesouros culturais criados nessas comunidades judaicas dos países árabes e do Irã, e conheçamos o papel importante que desempenharam na criação do futuro comum, hoje aqui entrelaçado como parte da história do Estado de Israel." Rivlin fez um apelo aos países árabes e ao Irã para que devolvam aos judeus o patrimônio que lhes pertence. Ele ressaltou, ainda, que mais de 2/3 desses judeus orientais foram para Israel, tornando-se cidadãos israelenses, apontando para o fato de que Teherã, Alepo, Bagdá, Sana e Trípoli são locais onde os judeus israelenses não têm autorização de pôr os pés e onde seus tesouros culturais e propriedades têm sido vandalizados e saqueados mais de uma vez. Pano de fundo. No Oriente Médio havia comunidades judaicas estáveis e pujantes, desde o século VI a.C., após a Babilônia conquistar o reino de Judá, dando início à primeira diáspora, praticamente um milênio antes do surgimento do Islã, no século VII de nossa era. Os 1.400 anos de história dos judeus sob domínio muçulmano
foram marcados por períodos de paz e prosperidade, e outros de opressão, dependendo da época, do local e do governante no poder. A situação da população judaica agravou-se de forma definitiva em todo o mundo islâmico, com a ascensão do nacionalismo árabe, do sionismo, e o acirramento do conflito sobre o controle da Terra Santa, na primeira metade do século XX. Durante a década de 1930, o antisionismo e o antissemitismo que permeavam o mundo árabe foram alimentados pelo nazismo. Ao eclodir a Segunda Guerra, o mundo árabe se alinhou ideologicamente com a Alemanha. O exemplo mais flagrante foi dado pelo mufti de Jerusalém, Raja Amin al-Hussein. O líder religioso muçulmano era grande admirador de Hitler, e passou os anos da Segunda Guerra em Berlim. O mufti defendia a adoção pela Alemanha da solução final também no Oriente Médio. Durante a Segunda Guerra, em vários países do mundo muçulmano, a população judaica foi vítima de violência e discriminação. No norte da África, sob o domínio francês pró-nazista de Vichy, o governo implantou leis antijudaicas. No Iraque, em 1 e 2 de junho de 1941, após um fracassado golpe de Estado pró-nazista, ocorreu em Bagdá um pogrom ou Farud, em árabe, que matou 180 judeus, ferindo inúmeros outros, e causando grandes prejuízos às propriedades privadas e comunitárias. Ataques semelhantes foram registrados em outros países vizinhos. Na então Palestina, as hostilidades aumentaram nos últimos anos do mandato britânico. No dia 2 de novembro de 1945, aniversário da Declaração Balfour, eclodiram manifestações violentas, assassinatos e destruição de sinagogas e propriedades judaicas no Cairo, em Trípoli e Alepo. Mas, foi com a decisão da ONU da partilha da Palestina, e, em seguida, a criação do Estado de Israel que a natureza dos ataques contra judeus mudou. A perseguição tornou-se sistemática, planejada e patrocinada pelas nações árabes, que se negavam terminantemente a aceitar a criação de um Estado judeu, lado ao lado de um Estado árabe. Antes mesmo da decisão da ONU, líderes árabes haviam passado a encarar os cidadãos judeus como reféns. 2 semanas antes da votação, Heikal Posha, o delegado egípcio, disse em discurso à Assembleia: a solução proposta poderá pôr em perigo milhões de judeus que vivem nos países muçulmanos. A partilha da Palestina poderá criar nessas nações um antissemitismo ainda mais difícil de extirpar do que o nazismo. Se a ONU aprovar a divisão da Palestina, será responsável pelo massacre de um grande número de judeus. A solução proposta poderá pôr em perigo milhões de judeus que vivem nos países muçulmanos. A partilha da Palestina poderá criar nessas nações um antissemitismo ainda mais difícil de extirpar do que o nazismo. Se a ONU aprovar a divisão da Palestina, será responsável pelo massacre de um grande número de judeus. As ameaças árabes provocaram sérios temores. Em janeiro de 1948, o presidente do Congresso Judaico Mundial, Dr. Stephen Wise, fez um apelo ao secretário de Estado norte-americano, George Marshall, alertando que entre 800 mil e 1 milhão de judeus no Oriente Médio e Norte da África correm o maior perigo de destruição em mãos dos muçulmanos, que estão sendo incitados à Guerra Santa em virtude da partilha da Palestina. Em maio, 2 dias após a declaração de independência de Israel, o jornal New York Times publicou a seguinte manchete: judeus em grave perigo em todas as terras muçulmanas. 900 mil na África e Ásia enfrentam a ira de seus inimigos. O artigo noticiava um esboço de um projeto de lei elaborado pelo Comitê Político da Liga Árabe, visando definir os status dos judeus residentes nos países membros da Liga. O projeto determinava que todos os judeus, exceto aqueles que eram cidadãos de países não árabes, seriam considerados membros do Estado da Palestina de minoria judaica. Suas contas bancárias seriam congeladas e usadas para financiar a resistência às ambições sionistas na Palestina. Judeus suspeitos de serem sionistas seriam detidos e seus bens confiscados. Enquanto o jornal ressaltava que as condições podiam variar de um país muçulmano a outro, também alertava sobre o potencial da escalada de violência. Teme-se, entretanto, que, se uma guerra total eclodir, as repercussões serão muito graves para os judeus de Casablanca, a Caote. No dia 14 de maio de 1948, Ben-Gurion proclamou a Declaração de Independência do Estado de Israel.
No dia seguinte, os exércitos regulares do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o recém-fundado Estado judaico. Os governos árabes acreditavam que sairiam vitoriosos e rapidamente seus exércitos jogariam os judeus no mar. Estavam muito enganados. Enquanto era travada a luta, nos países árabes as autoridades se voltaram contra os judeus de seus países, que passaram a sofrer sistemáticas perseguições e humilhações. Ademais, foi criada, em todos os países, uma legislação discriminatória, altamente perniciosa, restringindo liberdades e direitos humanos dos seus cidadãos judeus. Durante todo o ano de 1947 e 1948, os judeus da Argélia, Egito, Iraque, Líbia, Marrocos, Síria e Iêmen foram perseguidos e tiveram suas posses e suas propriedades confiscadas. Ademais, foram sujeitos a terríveis tumultos instigados pelos governos de seus países. Na Síria, irromperam pogroms anti-judaicos na cidade de Alepo. E o governo congelou todas as contas bancárias pertencentes a cidadãos judeus, tornando o sionismo crime passível de pena capital. No Egito, detonaram bombas no bairro judeu, matando dezenas de pessoas. Na Argélia, foram rapidamente promulgados decretos contra a população judaica e, no Iêmen, sangrentas pogroms anti-judaicos levaram à morte quase 100 membros da comunidade. Há um consenso entre historiadores e pesquisadores de que o objetivo e a semelhança das medidas e dos ataques são uma clara indicação da existência de um modus operandi sancionado e coordenado pela Liga Árabe para forçar a saída dos judeus dos vários países. Foram adotadas medidas legais, econômicas e políticas com o objetivo de isolar os judeus, que, pouco a pouco se tornaram alvo de discriminação e isolamento socioeconômico legalizado. Entre outros, eram proibidos de atuar em vários setores da economia e, em muitos casos, valendo-se das desculpas as mais esfarrapadas possíveis, os governos confiscavam suas propriedades. Os ataques físicos se tornaram frequentes. Muitos foram presos, espancados, torturados e ameaçados de morte. Os poucos judeus que não deixaram rapidamente os países ficaram, num segundo momento, impedidos de sair, e foram reduzidos a uma minoria sem direitos, sem liberdade, e sua saída do país foi vetada. Para todos os efeitos, ficaram reféns dos governos dos países onde viviam. A verdade é que o fato de os judeus refugiados das terras muçulmanas terem reconstruído suas vidas em Israel e em outros lugares não minimiza as injustiças que sofreram em seus países de origem, não minimiza as perdas culturais e econômicas sofridas. Qualquer narrativa do Oriente Médio, que não inclua a história do êxodo dos judeus dos países árabes no século XX, é uma afronta à verdade, à memória e à justiça.